Bom dia, professor, tudo bem? Eu tô sozinho no meu grupo e hoje vou falar sobre a Guerra de Canutos. Um breve resumo e introdução. A Guerra de Canutos foi uma guerra que ocorreu na Bahia no século XIX. Então, professor, esse movimento ele foi liderado por grupos religiosos e governo recém liderado da República. Então, esse acontecimento ele foi ocorrido poucos anos após a proclamação da República. E nessa condição, o interior nordestino enfrentava extrema pobreza, desigualdade social, fome e etc. E nessas condições, nasceram grupos religiosos, né, que lutavam contra esse governo como uma forma de resistência. Então, professor, a Guerra de Canutos ela foi uma guerra, que ocorreu entre dois lados, o exército brasileiro e os moradores que estavam em extrema injustiça. Então, professor, esse conflito durou de 1896 a 1897, que resultou a destruição total da comunidade. Então, as consequências elas são muitas, né, no caso. Teve desigualdade social extrema, pobreza, fome e muitas coisas, né? Também o governo republicano abandonou todos os moradores. Uma das maiores consequências foi a destruição completamente das comunidades de Canutos, também a morte de militares e sertanejos, consolidação da autoridade da República, exposição e desigualdade social do Brasil. Então, professor, de um lado tinha o governo, né? O exército brasileiro, que defendia a república deles, e os canutos, como a ameaça deles, né? Os inimigos. Aí, por um lado, tinha os canutos, que eram liderados por Antônio Conselheiro. Eles eram formados por pobres, escravizados e sertanejos. Que pelo lado deles, os sertanejos, né? Os canutos, só buscavam justiça e liberdade e uma vida justa. Então, professor, como na lógica de uma guerra, cada lado tinha um objetivo, né? O objetivo do governo é eliminar esse movimento e garantir um bom governo, né? De que tivesse um controle político. Então, o objetivo dos canutos era só viver uma vida boa, digamos assim, né? E seguir a sua religião e na coletividade. Com certeza viver de uma forma independente, sem ter que ficar dependendo do governo que para eles era ruim. Então, professor, o que aconteceu, né? O que venceu? Qual time venceu? Logicamente, o time preparado, o time armado, né? O governo conseguiu vencer depois de enviar um batalhão inteiro, praticamente. A vitória foi violenta, ela resultou em um massacre que acabou com todo o povo de Canudos. Então, professor, quais foram as consequências, né, o impacto da história? O impacto foi que a gente acabou descobrindo que o governo não tinha nenhum preparo para lidar com a questão social, que a desigualdade social no Brasil e a força dos movimentos populares. Então, professor, a reflexão é que a Guerra de Canudos não foi só um conflito militar, foi um choque na realidade, né? Que nem sempre é, na verdade, né? A Guerra de Canudos foi mais do que um conflito militar. Foi um choque entre dois mundos. Foi o que eu disse. Então foi muito violento também, né? Uma guerra que poderia ter sido evitada com uma compreensão maior do governo. Uma reflexão boa que eu imaginei é que essa guerra poderia ter sido evitada. E também até que ponto o governo brasileiro ele pode ter chegado, né, até matar toda a sua população. Canutos, a guerra pode mostrar que ignorar conflitos pode ser problemas graves. E uma coisa muito importante é que soluções militares do governo, eles não podem resolver as causas reais. É isso, professor, tamo juntos. Espero uma boa nota.